Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês aqui essa tarde de domingo, né? São próximas às 5 horas da tarde. Deus abençoe vocês que estão aqui conosco. Gente, a minha conversa com vocês é bem rápida, uma coisa muito rápida mesmo. Tem uma direção de. Ah! Então, a nossa conversa hoje é exatamente sobre uma das obras mais badaladas do momento, né? É esta obra aqui. Peraí, já eu volto. A menina tá chorando lá no fundo, eu vou explicar para vocês esse conteúdo. Gente, eu voltei, viu? Peraí. 2 segundos. Pronto. Voltei, gente. E aí, como eu estava falando sobre a questão da obra, né? Essa obra aqui, ó. Discipulando nossos filhos na fé reformada, 3 catecismos para crianças e pré-adolescentes. Mas é uma obra que você, que é adulto, você pode também se beneficiar desta obra. Pela linguagem simples, pela forma didática como foi formada esta obra. Esta obra é escrita e confeccionada pelo meu grande amigo, pastor Everton Barcelos Toca Chique, pastor Toca Chique, que é da primeira igreja presbiteriana de Teófilo Otoni, lá em BH, né? E eu ganhei este livro da editora Dort, na verdade eu ganhei da irmã Simone Quaresma, na verdade foi minha esposa que ganhou da Simone Quaresma, o livro dela sobre educação de filhos, e este livro veio de brinde para nós usarmos no discipulado com os nossos filhos, tá? São 3 catecismos antigos, traduzidos pelo pastor Toca Chique, e tem a finalidade de ser uma instrução muito boa na teologia cristã e teologia reformada. Nós, presbiterianos, somos marcados, nós da teologia reformada, somos marcados pelo uso da instrução de catecismos. Nós trabalhamos com catecismos e é muito bom você ter um catecismo à sua disposição, né? Isso é importante para nós. Então, eu queria apresentar para vocês um pouco a obra e falar da importância dela para a nossa igreja, uma igreja cristã, uma igreja reformada, como qualquer igreja cristã que queira se beneficiar. A única tristeza que você vai ter é que esta obra já está esgotada. Ela foi lançada recentemente, já foi esgotada. Louvado seja Deus por isso, porque já foi esgotada. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para que vocês tenham fome e gosto de adquirir a obra e aí tentar pressionar a própria editora Dot para lançar uma segunda edição, né, do nosso irmão Everton Barcelos Toca Chique. Ok? Deixa eu colocar aqui umas coisas para vocês. Ele dedica a obra à sua mãe, né, que educou no Evangelho, e também a questão de que ela usou muito culto doméstico. Pode ser usada também no culto doméstico, tá, gente? É uma obra que pode ser usada no culto doméstico. E é uma obra que a gente está usando aqui em casa, graças a Deus. Qual o diferencial da obra? Bem, a obra ela é muito boa porque ela começa a trabalhar com a pergunta por que são 3 catecismos, né? Por que trabalha os 3 catecismos? O primeiro deles é um texto de instrução para crianças menores, as crianças pequenas, conhecido como First Catechism, né? Ensinando as crianças a verdade bíblica
de 2003, originalmente publicado por Joseph Engels, Catecismo para as Jovens Crianças, em 1840. Então, Catecismo de 1840, que foi traduzido para o português pelo meu amigo pastor Everton Tocachique, né? E ele diz aqui na introdução da obra, nessa introdução aqui muito boa, a letra do livro também é muito bacana, gente, muito boa mesmo, né? Ele diz aqui na obra do livro, na introdução, o seguinte, que é o maior a quantidade de questões, todavia possui sentenças mais curtas, ou seja, o catecismo para criança, né? A simplificar, isso apenas evidencia que a sua estrutura foi designada para facilitar o raciocínio de uma criança em formação. A criança está crescendo e a fase de criação da criança, ela começa a cognitiva dela de adquirir conhecimento é a partir desse período mesmo, viu, irmãos? Os dois últimos catecismos foram originalmente publicados pela Kirk of Scotland, né, que é a igreja da Escócia, a igreja presbiteriana, né? Em 1644. O Conselho Nacional daquela igreja, a igreja escocesa, aprovou esses textos para a instrução das crianças. Então, o catecismo também para crianças, os outros dois. E para adolescentes na doutrina calvinista, no ambiente familiar e escolar. Era usado para escola e também para o culto familiar. Então, se você gosta de ter um material que pode ajudá-lo na tarefa de educar os filhos no caminho da aliança, é uma boa obra, né? Os catecismos foram produzidos visando a instrução de crianças e esse discipulado, o objetivo é evangelizar, treinar e amadurecer os nossos filhos. Então, é um livro que vale a pena ah, sobre isso, tá? Qual é o conteúdo desses três catecismos, né? Qual é o conteúdo? Então, aqui ele coloca o conteúdo dos três catecismos, basicamente é a mesma estrutura. O conhecimento de Deus, o nosso relacionamento com Deus, as obras de Deus, o nosso dever para Deus, da oração ou da conversa com Deus. Então, são 5 as estruturas básicas dos catecismos, tá? Aí a pergunta que ele levanta na página 13 é: usa o catecismo dá bons resultados? O catecismo para criança foi o primeiro texto doutrinário usado na instrução dos filhos dele. E é interessante que ele vai falar do fato de que quando a filha dele aprendeu a perguntar no catecismo, ela virava para o menino mais novo, que tinha 2 anos apenas, e perguntava para ele as perguntas, e eles começaram a olhar para ela e rirem, porque viram que, de fato, é uma obra, um trabalho que vale a pena. Há pessoas que não gostam da palavra catecismo, né? Catecismo é coisa de católico, apostólico, romano. Não, meu irmão, não é coisa de católico, apostólico, romano. Catecismo tem a ver, primeiramente e exclusivamente, com o ensino ordenado. Lembra lá quando o Lucas vai dizer assim: ó, Teófilo, eu quis te dar uma narrativa ordenada. A palavra lá, a palavra catequel, significa catecismo, né? Então, essa é a ideia básica que você vai ter da estrutura do uso de catecismos, né? Ele diz que é proveitoso você usar catecismo para a instrução das crianças, e aí é interessante. Ele vai dizer também que agradece a Deus pela grande bondade dele de fazê-lo ser um pastor de igreja e que também tem instruído a sua igreja a trabalhar com este tipo de ferramenta, né? E aí ele apresenta aqui também, ó, deixa eu ver se dá para vocês verem aí no vídeo. De cá. Pronto, aqui, ó. Sugestões para o uso do catecismo, tá vendo? Ok, sugestões para o uso do catecismo. Ele diz que o uso do catecismo aqui, né, tem 4 objetivos. Primeiro, que as crianças memorizem as questões do catecismo, né, então, baseado na palavra de Deus, deve usar desta forma. O segundo, que as crianças compreendam o significado da nossa herança confessional, então, elas vão aprender através de perguntas e respostas, usando esse material aqui, né, aqui discipulando as nossas crianças na fé reformada, né, um catecismo para criança, né, um catecismo muito bom, por sinal, muito bom mesmo. E aí ele apresenta isso para nós e diz que vai ser um estudo sistematizado. Então, a criança vai pensar de maneira ordeira, sistemática e tal, para as doutrinas da graça e do calvinismo, tá, gente? Uma outra nota importante é que as nossas crianças sejam capazes de entender a questão experimental, é a verdade que estarão aprendendo. Ou seja, eles vão aprender progressivamente, vão aprender a colocar em prática a verdade que estão aprendendo no catecismo à luz da Escritura Sagrada. Então, a Escritura Sagrada
ela é a base fundamental de toda a instrução, de todo o ensino, levando isso para um entendimento mais acurado da verdade. E o quarto ponto aqui que ele levanta é o entendimento produz discernimento prático. Então, a questão é saber discernir entre a verdade e o erro. Ele coloca aqui alguns exemplos de como abordar o ensino para as crianças, que é muito interessante, vale a pena ler. Mas eu gostei muito também do plano básico que ele apresenta, que ele sugere, né, o pastor Tocachi sugere para o plano básico para a classe de aulas. Né? Então, primeiro, você vai aí, na igreja, eu quero, no próximo ano, eu gostaria de um material didático bom para ensinar na minha igreja, a fé reformada para as crianças, para os pequeninos. Que material o senhor recomenda, pastor? Eu recomendo este material aqui. É um material muito bom, eu recomendo mesmo. E aí ele coloca aqui, ó, a oração de abertura, né? A revisão da pergunta da semana anterior, solicite sempre a memorização correta, que você precisa saber de maneira correta a sentença. A próxima sequência da pergunta é a próxima pergunta da sequência. Memorize, explique e defina os termos que são usados. Então, você vai trabalhar com dicionário e tal. Vai tornar uma aula mais dinâmica, mas também vai fazer você se aprofundar mais no ensino da palavra de Deus, tá? E aí, gente, aqui você tem a base bíblica da doutrina, desde os textos bíblicos sugeridos pelo Breve Catecismo e Westminster. Então, você vai lá para o Breve Catecismo, pega qualquer versão que você tiver do Breve Catecismo, Westminster, a versão da cultura cristã, a versão da Puritanos, não importa a versão que você tem do pré-catecismo de Westminster. Então, você vai usar esse catecismo para olhar as referências em relação ao catecismo para adolescentes ou para crianças, que é usado aqui nesse livro. Tá? Muito bem. Depois, a discussão aplicada ao dia da criança, então você vai pegar aquele ensino e vai dizer assim, como é que isso se relaciona com a sua vida, meu filho? Como se relaciona com você, aluno X, aluno Y. Então, para a criança já ir se interagindo com o conteúdo na prática, né? E também, assim, ouvir as dúvidas dos alunos, atividade lúdica, para fixação, por exemplo, um desenho para colorir, que você pode fazer um desenho para colorir. Lembrando, só ressaltando que nada de um desenho que representa a terceira pessoa da Trindade, ou a segunda, ou a primeira, ou seja, as pessoas da Trindade não podem ser representadas, é bom lembrar isso, tá? E aí, cântico, você tem um cântico temático. Então, o canto temático, geralmente, ele recomenda que o CD Quem Deus É. Um CD muito bom, um CD para crianças. Meus filhos amam esse CD, porque são as músicas relacionadas à teologia reformada no Breve Catecismo de Westminster, que foram cantadas, musicadas para a igreja, pela igreja Prisciliano Joque, lá em Teresina, né? E quando eu trabalhei lá em Teresina, nós adquirimos um CD daqueles, muito gostoso de ouvir. É uma música curta, 1, 2 minutos, para memorizar mesmo o conteúdo do catecismo, e é baseado na pergunta 7 do catecismo no CD todinho. Então é muito bom, é muito bom. Esse CD que menciona aqui é excelente. A atividade pode ser opcional, você pode fazer uma atividade ou um lanche, você pode dar para a criança naquele momento. A verificação da memorização, você vai procurar saber se aquele fato aprendeu aquilo que você acabou de ensinar no catecismo e passar uma tarefa para casa. Qual geralmente a sugestão que ele coloca aqui? Memorizar a próxima pergunta da lição. Então, isso aqui é importante, né? Então ele dá um guia. Eu gostei da obra do Toca Chique, porque a obra do Toca Chique ele consegue colocar um esboço de como a gente poderia usar isso na escola dominical, na sala de aula. Então, eu acho que seria interessante a gente pensar sobre isso. E por fim, eu digo a definição dessa obra não é apenas os catecismos que você tem aqui, tá? Não é só os catecismos que você tem, né? Não é só os catecismos, mas tem aqui, ó. É possível ensinar a doutrina calvinista para criança? Ah, o pastor é muito complicado, eu escuto isso na igreja, né? O pastor é muito complicado, não sei o que e tal. Não, peraí. Não, não é isso. Não é que seja complicado. Que nós somos preguiçosos. Essa é a verdade. Quem está me assistindo aí, por exemplo, os irmãos que estão me assistindo, sabe que nós somos preguiçosos. Né? Então precisa mudar. Né? Então, ele começa aqui colocando para nós, aqui, ó, ele coloca calvinismo para crianças, olha só. Deixa eu mostrar para vocês verem aqui, ó. Pronto, aí, tá vendo? Calvinismo para crianças. Veja, crianças podem aprender, ele coloca como mais assim, né? A Escritura Sagrada nos ensina que devemos instruir os nossos filhos sobre o temor do Senhor. A razão para isso é porque são herdeiros do pacto. Ele pega lá dentro do capítulo 6, versos de 4 a 9, que nós conhecemos nessa passagem. Entretanto, pais têm negligenciado sua tarefa espiritual. Crianças são capazes de aprender e isso não pode ser ignorado de forma alguma.
Alguns pais pensam que seus filhos precisam ser maiores e mais inteligentes para serem ensináveis. Ah, meu filho tem que ser um pouquinho mais para poder ser ensinável, para poder aprender. Até para escolher a religião dele, né, a igreja dele, eu tenho que esperar ele crescer. E ele vai tomar a escolha dele. Essa postura ela é muito estranha, né? Muito estranha mesmo. O Dr. Ayman Rai corretamente comenta: toda a doutrina pode ser ensinada aos teólogos, também pode ser ensinada às crianças. Que coisa, né? Hoje não. Hoje a coisa é tão séria hoje que nós tiramos os nossos filhos do culto. Muitas igrejas têm um cultinho infantil, coloca o cultinho infantil lá do lado para ensinar a criança, porque a linguagem do pregador é elevada, erudita, e a criança não aprende nada. Não é errado. A criança aprende muita coisa mesmo. Vale a pena a gente estudar sobre isso, ok? Ensinamos uma criança que Deus é um espírito. Oi, papai desligou porque o papai está falando com o povo aqui. Quer falar com o pessoal aqui do vídeo? Dá oi pro pessoal lá, ó. Oi. Julia. Dá oi pro pessoal. Oi. Peraí. Muito bem. Então, assim, ele ensina para nós que devemos ter uma postura. É o que é esse aqui, Julia? Catecismo. É o catecismo? Bem, daqui a pouco o papai vai tomar o catecismo para você, para mostrar pro pessoal como é que a gente faz, tá? Tá certo? Então, ele vai apresentar essa questão de oferecer o conteúdo de maneira muito lúdica e muito prática sobre o calvinismo. E aí ele coloca... Não adorar Deus é pecado. Não adorar Deus é pecado? Uhum. Muito bem, é isso mesmo. Aqui, filho. Pessoal, se você não adorar Deus é pecado. Isso, muito bem. Deixa eu terminar com o pessoal aqui, a gente faz o catecismo, tá bom? Olha só, semeando tulipas. Ele coloca aqui, as tulipas são as flores que simbolizam o calvinismo. Nós sabemos disso. Aí ele pega os 5 pontos do calvinismo e coloca aqui, ó, uma linguagem bem básica, gente. Bem básica aqui, ó, pra gente. Então, é muito bom. É um material muito bom. Okay? Fala com o pessoal. Fala com o pessoal aí. Pessoal, você não pode ler muita letra porque tem muita de cabeça na letra. Tem que encher a cabeça muito de letra, né, papai? É, tem que ler muito, né, papai? Vamos lá? Então, aí ele coloca também a estrutura do catecismo. O primeiro catecismo para a criança foi dividido em 15 partes. Nossa oração com Deus, quem é um ser humano, o que é o pacto das obras, sobre o pecado, o pacto da graça. Peraí, Julia, eu estou falando com o pessoal, tá? Daqui a pouco você fala. Sobre o pecado, o pacto da graça, o nosso amado mediador, a graciosa salvação, os ofícios de Cristo, o que são os 10 mandamentos, os 10 mandamentos amando a Deus, os 10 mandamentos amando o próximo, a oração do Senhor, os sacramentos do pacto da graça e as últimas coisas que acontecerão. Ok? Aí eu vou dar aqui para vocês uns exemplos do que a gente faz com os nossos pequenos aqui. Tem a Júlia e tem o Lucas. O Lucas está na casa da avó agora e a Júlia está aqui com a gente. Muito bem, Júlia, vamos para o catecismo? Vamos lá? Júlia, quem criou você? Pela. Vai falar o quê? Falar, sabe o quê? Falar que eu comprei um pirulito para mim, para mamãe, para papai e para Lucas. Foi? Vamos lá? Vamos para o catecismo? Agora não! Agora não, por quê? Porque eu vou falar com o pessoal. Você já falou com o pessoal? Dá tchau pro pessoal. Tchau! Vamos para o catecismo? Vamos lá, Júlia. Quem criou você? Deus. O que mais Deus fez? Todas as coisas. Para que Deus fez todas as coisas? Para sua glória. O que quer dizer glória? Honra, grandeza e louvor. Por que você deve glorificar a Deus? Porque Ele cuida? Nós. Muito bem. Existe mais de um Deus? Não. Quantas pessoas tem Deus? O pai está falando com uma pessoa não tem nenhum, não quer falar não. Quer não? Tá bom. Falar não. Que Deus... Dá tchau pro pessoal lá. Tchau! Tchau, pessoal. Tchau! Gente, é isso. Então você pode usar o catecismo para instruir seu pequeno,
a conhecer mais a palavra de Deus, conhecer mais o Evangelho do Senhor. E esse é o recurso que eu recomendo para vocês, tá bom? Se você tiver interesse em adquirir esse material, tenta ver com a Editora Odorte uma segunda edição da obra do Toca Chico, tá bom? Deus abençoe vocês, Deus te dê graças a vocês. O sol está batendo aqui de frente pra gente. Fala, pessoal, dá tchau pro pessoal lá. Pessoal, esse cachorro é novo. Uhum. Que papai comprou. Papai comprou, foi? Uhum. Gente, foi um prazer falar com vocês. Deus abençoe. Bom sábado cristão para vocês. Deus abençoe vocês e espero que essa nossa palavra sobre educação no lar, em relação aos catecismos, ao ensino da fé reformada, tenha sido proveitosa para vocês e que vocês possam, de fato, no futuro, quando sair a segunda edição da obra, ou falar com o pastor Toca Chico, com a editora Dorte, para ver a possibilidade de editar novamente essa obra, tá bom? Deus abençoe vocês. Pessoal, não consigo abrir meu olho no sol, não. Tchau, Deus abençoe. Tchau. Ligou?